A ONU condenou os ataques de ontem a 4 hospitais e uma escola na Síria. 50 pessoas morreram, inclusive pacientes e trabalhadores da saúde. Esse representante da ONU disse que os ataques podem ser considerados crimes de guerra se for comprovada a intenção de atingir os alvos civis. O porta-voz afirmou também que não pode precisar a responsabilidade, mas lembrou que aviões sírios e russos fazem ataques constantes na região. Os governos da Síria e da Rússia negaram o envolvimento. A Turquia propôs o envio de tropas terrestres para a Síria. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que também querem a saída do presidente sírio Bashar al-Assad, se dispuseram a mandar soldados, desde que os Estados Unidos liderem a operação. O Irã protestou. Um cessar-fogo está previsto para o final da semana, mas Bashar al-Assad disse hoje que a medida não está garantida e que um cessar-fogo não significa que todos os lados deixarão de usar armas. Olha, essa ilustração que está aqui, feita pelo Charles Lister, do Instituto do Oriente Médio de Washington, dá uma boa dimensão da complicação que é o Oriente Médio. Aqui de um lado e do outro, a gente vê nomes de países, de organizações, de entidades militares, políticas que atuam lá na Síria. E essas linhas cruzadas mostram quem são os adversários de cada uma das entidades, dos governos, dos países envolvidos. Por exemplo, olha, aqui está o ISIS, que é nada mais, nada menos do que o Estado Islâmico. Ele tem, do lado de cá também a gente tem ISIS. Olha a quantidade de linhas que saem da palavra ISIS. Essas linhas pretas mostram quem são os inimigos. A Síria, o próprio governo sírio, o Hezbollah, a Rússia e por aí vai. Aqui estão as Forças Armadas dos Estados Unidos, que se cruzam com outras linhas e formam essa complicação, essa loucura que dá uma dimensão da dificuldade para se resolver o problema na Síria, lá no Oriente Médio. Vamos conversar com o Emir Sader. Ele analisou esse gráfico mais cedo, até a sugestão de mostrá-lo foi do Emir. Emir, que confusão. Todo mundo é quase inimigo de todo mundo. Às vezes tem um ou outro aliado. Há solução possível para a Síria diante do que a gente viu aí? Boa noite. Pois é. Lembra a época que o complicado era diferenciar xiitas de sunitas, né? Agora é muito simples comparado com o que está aí, né? É muito difícil, até porque estão correndo nesse momento, supostamente, negociações de paz entre o governo e setores moderados de oposição. Mas não tem se avançado nada, até porque o governo da Síria, apoiado nas forças russas, está avançando muito, especialmente sobre Alepo, que é uma cidade controlada até aqui pelo Estado Islâmico, então não vai estar disposto a cessar fogo. Eles costumam dizer que a parte que está perdendo costuma gostar de cessar fogo. Eles não vão parar, então dificilmente vai haver o cessar fogo na próxima semana. E quais são as intenções tanto da Turquia quanto do Irã nesse complicado tabuleiro aí político da Síria? Bom, a Turquia tem como inimigos o governo da Síria, por trás do qual está o Irã, e os curdos, que vivem e atuam na Turquia, no Iraque e na Síria. E, na verdade, então, ela objetivamente acaba tendo cumplicidade com o ISIS, porque o ISIS também tem como inimigos os curdos e o governo da Síria. O objetivo maior deles é enfraquecer o governo da Síria. No caso do Irã, o Irã é quem está por trás do governo da Síria, está querendo derrotar tanto a oposição moderada quanto a oposição mais radical, que é o ISIS. Então, tem uma polarização Arábia Saudita, Turquia e o Irã por outro lado. Emir Sader, obrigado. Uma boa noite.